Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelos seus canais de TV a cabo, também através do canal aberto da nossa TV Legislativa e através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores de Blumenau. Este programa tem por objetivo discutir temas latentes da nossa comunidade, trazendo personalidades e pessoas que realmente fazem a diferença aqui no município de Blumenau. E nós estamos recebendo hoje, vamos falar de um assunto muito latente, que é justamente a aposentadoria, né? Muita gente tem dúvidas, ocorreu aí a reforma da Previdência e a partir da própria reforma, a partir da própria legislação, modificações estão ocorrendo a cada ano. Então, é importante que as pessoas fiquem por dentro desse assunto que realmente é um dos cases mais procurados nas redes sociais. E por isso, nós vamos tratar sobre esse assunto aqui no TVL Comunidade de hoje. Estamos recebendo com muito carinho o Dr. David Cunha, advogado, ele é especialista em aposentadoria, em Seguridade Social, em INSS, e vai conversar com a gente no dia de hoje. Tudo bem, doutor David? Um prazer tê-lo aqui na TV Legislativa. Um bom dia a todos que nos assistem. Espero poder ajudar a comunidade, nem que seja um pouquinho, para auxiliar aí nessa hora de se aposentar, na hora de conseguir um benefício no INSS, algo que é tão difícil hoje em dia, né? É verdade. Doutor David, depois da mudança, né, que nós tivemos aí da reforma da Previdência, antes de falar da reforma, era realmente necessário fazer essas modificações, no seu ponto de vista, doutor? É assim, Marcos, é uma pergunta delicada, porque se você dá um Google, você vai lá no Google e pesquisa sobre isso, você vai ter um portal de notícias falando que a Previdência estava quebrada. Você vai ter outro portal de notícias falando que ela estava superavitária. O grande problema em se dar uma análise concreta disso é saber qual dado está correto. Então, hoje é muito nebuloso saber, de fato, qual que era o déficit da Previdência e se justificava fazer uma alteração nesse sentido. Eu, particularmente, acredito que algumas mudanças foram importantes, foram necessárias, e algumas mudanças foram deletérias. Mas é uma questão pessoal. Por exemplo, a pensão por morte, como que era antes, Marcos? Um casal que estava junto há 2 anos, por exemplo, a menina com 20 anos de idade, o rapaz com 18 anos de idade, se ele falecesse, ela iria receber a pensão por morte até o final. Até o seu óbito, Certo. ou seja, até o final da vida. Certo. Não parecia algo muito equânime, né? Não fazia muito sentido. Agora, tinham coisas que faziam muito sentido, que foram alteradas, por exemplo, no que diz respeito à aposentadoria especial. É justo que alguém que exerça um trabalho tão nocivo à sua saúde, alguém que coloque sua vida em risco e coloque sua saúde em risco, tenha que esperar tanto tempo para se aposentar? Será que essa pessoa não deveria realmente aposentar um pouquinho mais cedo? No meu ponto de vista, sim. Mas só que daí a gente entra numa questão pessoal. Exatamente. Então... Doutor, me diz uma coisa, quais as principais mudanças a partir aí da reforma? Olha só, Marcos, antes da reforma da Previdência, as aposentadorias estavam ligadas necessariamente ao tempo de contribuição das pessoas. Então, claro, nós tínhamos a aposentadoria por idade, mas o restante das aposentadorias elas estavam ligadas exclusivamente ao tempo de contribuição. Então, bastava a pessoa chegar naquele tempo de contribuição que ela ia aposentar, independentemente da idade. Então, ela conseguiria se aposentar só com o tempo de contribuição. O que aconteceu com a reforma da Previdência foi o seguinte: o governo viu que as pessoas estavam aposentando muito jovens, até porque começaram a trabalhar muito jovens, e criaram uma idade mínima. Para cada tipo de aposentadoria, eles foram criando uma idade mínima. Algumas ainda não têm, depois a gente vai falar sobre isso, mas eles foram criando idade mínima para evitar que as pessoas conseguissem aposentar tão cedo. Então, a principal mudança, o principal aspecto da reforma da Previdência foi a criação de idade mínima para se aposentar. Então, hoje a gente tem essa noção, 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, mas existem inúmeras formas de aposentadoria. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso para que a gente possa entender. Legal. Antes da reforma da Previdência, Marcos, nós tínhamos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria do portador de deficiência, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. Era basicamente isso. Certo. Com a reforma da Previdência, foram criadas outras formas de aposentadoria e especialmente várias regras de transição. Porque veja bem, Marcos, imagine uma pessoa que faltava 6 meses para se aposentar lá no dia 12 de novembro de 2019, que foi quando teve a reforma da Previdência.
faria sentido essa pessoa que faltava 6 meses ter que esperar depois 10 anos para aposentar, para alcançar a idade? Não faria muito sentido. Então, o governo criou algumas regras de transição para as pessoas que já contribuíam com a Previdência Social, e são inúmeras. Então, hoje, nós ainda temos a possibilidade de a pessoa aposentar pelas 5 regras antigas, caso ela comprove que lá no dia 12 de novembro de 2019 ela já tinha preenchido os requisitos para esses benefícios, o que é muito comum, tá, Marcos? É muito comum eu atender uma pessoa e ela lá em 2019 ela já fechava o tempo para aposentar. Então, ela tem direito a aposentar pela regra antiga. É aquela questão do direito adquirido que todo mundo fala. Certo. Né? Agora, com a regra nova, nós temos a regra geral de aposentadoria por idade, que é essa questão do homem com 65 anos e a mulher com 62, que é por idade. Nós temos uma regra de pedágio de 100%. Nós temos uma regra de pedágio de 50%. O pedágio não é diminuir a aposentadoria, mas sim aumentar o tempo, é isso? Exatamente. O pedágio funciona assim. Você vai calcular quanto tempo faltava para você se aposentar pela lei antiga. Certo. Então, imagina assim, faltava 1 ano. Então, quando eu tenho que pagar um pedágio de 50%, quer dizer o quê? Além daquele 1 ano, eu vou ter que cumprir mais 50%. Então, se faltava 1 ano, eu vou cumprir 1 ano e meio. Na regra de pedágio de 100%, se faltava 1 ano, eu vou cumprir 2. Funciona basicamente nesse sentido. Então, temos a aposentadoria por idade, pedágio de 100%, pedágio de 50%, regra de transição de pontos, idade mínima progressiva, aposentadoria do portador de deficiência, regra de transição na aposentadoria especial. Então, são várias regras possíveis. Por isso que a gente pede muita cautela para a pessoa na hora dela se aposentar e não tomar nenhuma atitude precipitada. Certo. É muito normal a pessoa vir fazer uma consulta e eu avaliar que hoje ela pode aposentar, mas se ela esperar 1 ano, ela aposenta com 50% a mais ou 40% a mais. Olha. É muito comum, em virtude da existência de várias regras. Então, é importante você sentar, avaliar se você se encaixa em cada uma delas e qual que é o melhor planejamento para o seu caso. Você chegou a comentar no início sobre a aposentadoria quando o segurado morre e tal. Como é que ficou? Como é que ficou realmente essa regra agora? Legal, da pensão por morte, né? Pensão por morte. Então, quando você vem a falecer, o seu benefício ele extingue. Ele não passa para ninguém. É muito comum, inclusive, a gente encontrar problemas de pessoas, principalmente no passado, que o marido falecia e a esposa continuava recebendo a aposentadoria dele, não era informado o óbito. Hoje o sistema já não permite isso, e quando ele falece, o cartório já tem uma integração com o INSS e já acessa o benefício. Aí o cônjuge vai lá no INSS e vai pedir a pensão por morte. Qual que é a diferença da pensão por morte hoje com a pensão por morte no passado? No passado, ela era sempre vitalícia. Integral. Sempre, exatamente. Hoje, ela, além de ter um redutor, hoje o valor não é mais o mesmo, você tem um grande redutor, ela não é mais vitalícia. Ela só vai ser vitalícia a partir de determinada idade. Por exemplo, existe uma tabelinha que diz assim, se o cônjuge sobrevivente, na data do óbito, tiver até 22 anos, ele vai receber por tantos meses. Se ele tiver até 30 anos, vai receber por tantos meses. Se tiver acima de 45 anos, vai ser de forma vitalícia. Então, a gente vai ter que ver, na data do óbito, qual que era a idade do cônjuge e ver quanto tempo que ele vai receber. Outra mudança também, bastante importante, é que no passado não existia um período mínimo de união estável, por exemplo, para você receber a pensão por morte de forma vitalícia. Certo. Hoje funciona assim, Marcos. Se essa união estável ela não tiver pelo menos 2 anos, você não vai receber por um grande período. Você vai receber por 4 meses. Então, são mudanças bastante agressivas ali na pensão por morte e tem que fazer uma análise bem completa, e especialmente no que diz respeito ao valor. Sim. Porque essa mudança que foi apresentada pela reforma da Previdência, ela está sendo discutida no Judiciário e tem muitos juízes que têm dito que a forma de cálculo da pensão é inconstitucional e tem mandado pagar o valor integral que a pessoa que faleceu recebia. O doutor David, dona de casa pode se aposentar, que é uma grande dúvida das pessoas. Às vezes a pessoa deixou de trabalhar, está cuidando dos filhos, cuidou dos filhos a vida inteira, depois cuidou dos netos e tal. Ela vai ter alguma chance de se aposentar? Muito comum esse caso, né, Marcos? É muito comum aqui na nossa região mesmo, é bastante usual. Olha só, a nossa Previdência no Brasil, ela tem o caráter de contributividade. Quer dizer o quê? Só tem direito aos benefícios do INSS quem contribui. Então, a dona de casa, ela pode se aposentar? Claro, se ela contribuir. Então, imagina aquela dona de casa que nunca contribuiu. Ela vai aposentar? Ela não vai mais.
não tem como essa pessoa aposentar. Não contribuiu, não aposenta. Não, aqui no Brasil... Mesmo assim, chegando a 62 anos, no caso de mulher, 65. exatamente. Se não contribuir, não aposenta. Certo. No Brasil funciona assim. É importante ressaltar, Marcos, que muita gente agora deve estar ouvindo o programa e falando assim, não, mas eu conheço fulano que nunca contribuiu e quando fechou lá os 65 anos, aposentou. Não, essa pessoa não aposentou, não tem como. O que pode ter acontecido é ela ter sido agraciada com um benefício do governo federal chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada. Aqui no Brasil, se uma pessoa ela atinge a idade de 65 anos ou ela for portadora de deficiência e ela comprovar que ela é uma pessoa carente, que ela vive no estado de miserabilidade, ela vai ser agraciada com o benefício de um salário mínimo. Certo. Que muita gente acha que isso é uma aposentadoria, mas não é. É importante também que esse benefício ele pode ser cortado pelo governo a qualquer momento, desde que o governo perceba que a sua condição mudou. Então, se você era portador de deficiência, se você deixou de portar deficiência, ele pode cortar. Se você, quando concedeu o benefício, comprovou que que se encaixava nesse critério de pobreza e ele vê que a sua condição de vida mudou, ele também pode cortar, mas isso não é aposentadoria. Certo. E me diz uma coisa, o fator previdenciário ainda existe? Existe sim. Lembra que eu falei que tem várias espécies de aposentadoria? Né? Sim. Em algumas espécies ainda é aplicado o fator previdenciário. O fator previdenciário, para quem não sabe, né, Marcos, é uma alíquota que foi criada lá em 1999, que faz mais ou menos o seguinte. E vamos ver se faz sentido. Até faz um pouco de sentido. Ele é um pouco agressivo e diminui bastante as aposentadorias, na maior das vezes, mas ele faz um pouco de sentido. A lógica do governo federal lá em 1999 foi a seguinte. Se você escolher se aposentar mais cedo, com menos idade, você vai receber aposentadoria em tese por mais tempo, considerando a expectativa de vida. Então, se você escolhe aposentar mais cedo, você vai receber aposentadoria por mais tempo. Faz sentido que você receba menos? Essa foi a lógica do governo. Se você esperar para se aposentar mais tarde, em tese você vai receber por menos tempo, então vamos te dar uma aposentadoria maior. Então, hoje, na regra de transição do pedágio de 50%, ainda se aplica o fator previdenciário. E ele pode diminuir bastante as aposentadorias. Ocorreu uma modificação, ou pelo menos uma determinação agora com a Justiça, nas questões das revisões. O que realmente mudou na questão da revisão da aposentadoria? Ok, nós temos duas coisas importantes no que diz respeito à revisão, que é importante a gente pautar. Até aproximadamente 2012, não era aplicado pela Justiça um prazo para a pessoa pedir a revisão da aposentadoria. Então, se você estava aposentado há 20 anos, você podia entrar na Justiça e ir lá tentar a revisão, seja pelo motivo que for. Aproximadamente em 2012, o STF decidiu que deve ser aplicado o prazo de 10 anos. Então, o primeiro ponto importante no que diz respeito às revisões é, a partir do momento que concedeu a aposentadoria para o segurado, ele tem 10 anos para fazer o pedido da revisão. Passou 10 anos e um dia, Marcos, não tem mais direito. O segundo ponto importante é uma decisão recente agora do STF, que garantiu a aplicação daquela tese que o pessoal chama de revisão da vida toda. Que é o quê, Marcos? Como que o INSS faz o cálculo da aposentadoria? Ele pega todos os salários da pessoa desde julho de 94 para frente e faz uma média. Julho de 94, para quem não lembra, é a data do Plano Real. Então, a partir do Plano Real para frente, ele pega todos os salários e faz uma média. Agora, veja bem, Marcos, e aquela pessoa que contribuiu antes de 94 e tinha bons salários? Essa pessoa acaba sendo prejudicada. É muito comum eu encontrar no escritório uma pessoa que era registrada, era bancário, ou tinha um registro qualquer que o valor era muito alto do salário, e depois resolveu abrir uma empresa, e o empresário sempre paga no salário mínimo, né? Sim. Então, de 94 pagou baixo, só que antes disso tinha salários muito altos. Essa pessoa é muito prejudicada por essa regra que existia na Lei 8.213. Então, o STF falou o seguinte, se você tem salários anteriores, eles são bons, você pode incluir eles no cálculo da aposentadoria. O que as pessoas têm que tomar cuidado é o seguinte, será que isso de fato é para mim? Porque se você não tinha bons salários antes de 1994, essa revisão não vai fazer sentido para você. E se a gente for pensar numa lógica de vida, Marcos, quando você começa a sua carreira... Geralmente o salário é pequeno. Normalmente o salário é baixo e com o verdade. passar dos anos você vai recebendo mais. É difícil, não é usual a pessoa que lá no passado ganhava muito bem e hoje contribui com pouco. Então, é um índice muito pequeno das pessoas que têm direito à revisão da vida toda. Mas, para saber, tem que procurar um especialista, fazer um cálculo para ter certeza se ela vai ser vantajosa ou não. Doutor David Cunha, com a nova regra de aposentadoria,
as pessoas podem se aposentar e continuar trabalhando? Eu quero que o senhor responda no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Dr. David Cunha, ele que é especialista em aposentadoria. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Então, estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse é o primeiro programa inédito, né? O primeiro programa que a gente está fazendo no ano de 2023, aqui através da TV Legislativa. E estamos retomando toda a programação de forma inédita na grade da TVL. Né? E já começa a partir de fevereiro já as sessões ordinárias, o acompanhamento das comissões legislativas permanentes, todo o acompanhamento dos trabalhos parlamentares, e você pode acompanhar aqui, ó, através da TV Legislativa. Aliás, as pessoas têm que acompanhar o trabalho dos vereadores, né? Faz parte da democracia, não só ir lá colocar o voto na urna, mas também acompanhar o trabalho dos nossos parlamentares. E a TV Legislativa tem essa missão de levar o trabalho que é desenvolvido aqui no Parlamento Blumenauense. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando como estúdio, o Dr. David Cunha, ele que é advogado especialista em INSS, está tirando muitas dúvidas aqui no que diz respeito aí às novas regras para aposentadoria, as transições, enfim, tirando as dúvidas aí da nossa comunidade. A pessoa, doutor David, se aposentou. Pronto, me aposentei, vou pegar meu chinelo, mas ela não quer, ela quer continuar trabalhando. Hoje, com a nova regra, pode se aposentar e continuar trabalhando? Pode sim, mas tem exceções. Então, via de regra, a partir do momento da sua aposentadoria, você pode continuar trabalhando. Mas existem exceções. Quais são as exceções, Marcos? Primeiro, uma questão lógica, quem aposentou por invalidez. Porque se você aposentou por invalidez, você aposentou porque não tinha mais condições de trabalhar. Então, seria uma incongruência você estar aposentado por invalidez e continuar trabalhando. Então, aposentou por invalidez, não pode mais trabalhar. A segunda exceção, Marcos, é a aposentadoria especial. A regra da Lei 8.213 prevê que, se você aposentou na modalidade especial, aposentadoria especial, valor maior, com menos tempo de contribuição, você não pode continuar exercendo atividade. O que a Justiça tem entendido a partir do momento que é concedido a aposentadoria, os juízes têm dado um prazo ali de 60, 90 dias para a pessoa se desvincular da empresa. Não necessariamente, Marcos, se desvincular da empresa. Ela tem que deixar a função especial. Vou dar um exemplo. Imagina um mecânico, um soldador, um metalúrgico que trabalhava numa condição insalubre. Certo. Ele pode continuar trabalhando na mesma empresa? Ele pode, só que ele tem que deixar essa função insalubre. Então, ele vai para a área administrativa, vai para a área de supervisão, ou acaba saindo da empresa. Pode, mas pode continuar trabalhando, então. Pode continuar trabalhando, ele só não poderia ficar na mesma função. Me diz uma coisa, a reabilitação profissional, as pessoas são obrigadas a fazer essa reabilitação profissional? Aqui na nossa região, Marcos, é muito comum as pessoas serem encaminhadas para a reabilitação. Para quem não sabe, a reabilitação profissional é um programa no INSS que tenta pegar aquela pessoa que já estava considerada inapta para o trabalho que ela exercia e reabilitar ela no mercado de trabalho. E é um programa, Marcos, muito importante e fundamental. E seria melhor se ele funcionasse de uma forma um pouco mais efetiva, né? Porque imagina o seguinte, Marcos, uma pessoa, ela já foi considerada inválida para o trabalho dela. Mas será que ela não conseguiria exercer outra função? Um caso muito comum e muito banal de reabilitação profissional é alguém que sofreu um acidente e ficou com alguma sequela grave no corpo, mas que poderia, por exemplo, Marcos, exercer a função de porteiro, exercer a função de zelador,
de ascensorista, ou seja, a pessoa está inapta para o trabalho dela, aquele que ela exercia antes da doença ou do acidente, mas ela acaba tendo a possibilidade de se reabilitar para uma outra função. O que a legislação prevê é o seguinte: se o INSS tentar te reabilitar, pagando um curso para você, custeando uma órtese, uma prótese, que é o que está previsto na legislação, e você se recusar, ele vai cessar o teu benefício. E é muito comum as pessoas se recusarem, achando que não vai ter dano nenhum, e o INSS vai lá e corta o benefício que ela recebia. Me diz uma coisa, qual doença que dá direito à aposentadoria por invalidez? Marcos, isso é algo que nos aflige todos os dias, né? É muito comum as pessoas verem na internet notícias assim: o câncer dá direito à aposentadoria por invalidez, a doença na coluna dá direito à aposentadoria por invalidez. Tudo quanto é doença, o pessoal fala que dá direito à aposentadoria. Mas isso o pessoal chama muito de clickbait. É para o pessoal ir lá e clicar nas notícias, né? Mas, é um chamariz, como chama. Exatamente, exatamente. Não existe, Marcos, doença que dá direito à aposentadoria por invalidez ou doença que não dá direito. A aposentadoria por invalidez vai ser concedida se o perito entender que você não tem mais condições de trabalhar naquela função que você exercia e que também não é possível, no seu caso, a reabilitação, independentemente de doença. Então, você pode aposentar por qualquer doença, desde que o perito entenda que você não pode mais exercer a sua função e também não é o caso de tentar te reabilitar. O único profissional que pode te avaliar é um perito do INSS. Exatamente. Quando você quer um benefício por incapacidade, você tem que se dirigir ao INSS. Hoje se agenda pelo 135, que é o portal de atendimento do INSS. Você vai fazer uma perícia lá. Claro que se você não concordar, você tem a possibilidade de ingressar com uma ação judicial e fazer uma perícia, aí não com o perito do INSS, com o perito de confiança do juiz. Então, você pode fazer a perícia no INSS, se negar, você vai para a justiça. O trabalhador, ele está segurado. Sofreu um acidente, mesmo fora do trabalho, ficou com sequela, ele pode requerer algum benefício? Existe um benefício pouco conhecido, Marcos, que é o benefício do auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? É um benefício que se paga à pessoa que sofreu um acidente, e aí não importa, Marcos, se foi um acidente doméstico, se ele caiu em casa, se foi jogando futebol, se foi no trabalho, não importa. Se ele sofreu um acidente e ele ficou com uma sequela que dificulta, ainda que de uma forma pequena, uma forma mínima, o trabalho dele, ele tem direito a receber esse auxílio acidente. É um benefício pouco explorado, um benefício que o INSS explica pouco para as pessoas e ele é um ótimo benefício, por vários aspectos. Primeiro, porque você vai receber ele até o dia que você se aposentar. E você recebe ele mesmo trabalhando, que é um segundo aspecto muito importante. Então, se você está trabalhando, você está recebendo. É como se fosse uma pensão que o INSS te paga por ter ficado com uma sequela. O terceiro ponto importante desse benefício, Marcos, é que na hora de você se aposentar, o salário que você ganhou desse benefício, ele vai ser somado no cálculo da sua aposentadoria. Então, ele aumenta o valor da sua aposentadoria. Então, é sempre importante avaliar. Sofri um acidente, fiquei com uma sequela que dificulta o meu trabalho, ainda que de forma pequena, fiquei. Então, você tem que procurar o INSS e fazer o requerimento. Me diz uma coisa, a gente já falou alguma coisa nessa questão de aposentadoria especial, mas qual profissão hoje que está enquadrada em especial? Ótima pergunta, Marcos. Aí é uma questão muito parecida com aquela questão da doença que dá direito à aposentadoria por invalidez. Certo. Se tem, especialmente aqui na nossa região, aquele critério de que somente algumas profissões têm direito à aposentadoria especial. Mas não funciona assim, Marcos. Não é uma profissão que dá direito à aposentadoria. É você provar para o INSS, ou para a Justiça, se for o caso, que você trabalhava numa condição prejudicial à sua saúde. Então, independentemente da profissão, se você provar que trabalha sujeito a alguma condição prejudicial à sua saúde, você vai conseguir a aposentadoria especial. É claro que tem algumas profissões que já se sabe que a pessoa está sujeita a algum agente agressivo para a sua saúde. Então, nós temos os pedreiros, nós temos os serventes, nós temos os mecânicos, os metalúrgicos, o pessoal da indústria têxtil aqui de Blumenau e região, fica exposto ao ruído excessivo do maquinário, à poeira de algodão. Então, tem algumas profissões que já se sabe que essas pessoas vão conseguir o benefício da aposentadoria especial. Mas existem outras profissões que o pessoal acredita que não tem direito. Mas basta conseguir provar que está sujeito a alguma condição de risco. O autônomo, de alguma forma, pode também entrar nisso? Pode ter direito a essa aposentadoria especial? Pode sim, Marcos. A maioria dos autônomos não sabe disso.
Esse é um ponto muito obscuro no Brasil, porque a lei diz que o autônomo não tem direito, mas a justiça reconhece que ele trabalha como qualquer outra pessoa e, muitas vezes, até mais. Sim. Né? Então, se você, como autônomo, provar que estava sujeito a condições agressivas à sua saúde, você vai ter direito, sim, à aposentadoria especial. No caso dos caminhoneiros, alguma modificação ocorreu ali? Alguma vantagem para ele se aposentar? Nós tivemos mudanças bastante importantes no caso dos caminhoneiros, Marcos. Recentemente, o TRF4, que é o tribunal aqui da nossa região sul, que abrange Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, decidiu que é possível para os caminhoneiros buscarem aposentadoria especial em virtude da penosidade. Penosidade é aquele trabalho desgastante, aquele trabalho que deixa a pessoa com bastante estresse. Tem alguns critérios também na doutrina que estabelecem o que é penosidade. E o trabalho do caminhoneiro é um trabalho complicado porque eles têm uma jornada bastante exaustiva, a maioria dos caminhoneiros trabalham de 12 a 16 horas por dia, e eles têm que estar com atenção 100% do tempo, né, Marcos? Verdade. A gente, na nossa profissão, a gente pode tomar um café, a gente pode conversar, a gente pode distrair, desfocar, olhar para o teto, pode fazer qualquer coisa. O caminhoneiro não. Ele tem que ficar 100% do tempo prestando atenção na estrada. E isso causa um estresse mental muito grande. E a justiça tem reconhecido para o caminhoneiro a questão da penosidade e tem garantido o direito à aposentadoria especial. Uma das profissões hoje, Marcos, que pouco sabe dos seus direitos é a dos caminhoneiros. Eles têm conseguido ganhar a aposentadoria especial, seja em virtude da penosidade, seja em virtude da periculosidade. Porque o tribunal tem entendido, Marcos, que se você dirige um caminhão, que ele tem 2 tanques de diesel, e o somatório desses 2 tanques de diesel ultrapassa 200 litros, isso caracteriza atividade perigosa, porque pode explodir e a pessoa morrer. Então, a justiça tem reconhecido, tem 2 tanques, passou de 200 litros de diesel, é atividade perigosa. Isso pode garantir para ele tanto a periculosidade, caso ele seja um segurado empregado, quanto a aposentadoria especial. Então ele pode se aposentar mais cedo? Pode sim, bem mais cedo. Servidor público, tem direito à aposentadoria do PCD ou aposentadoria especial, de alguma forma? A legislação no passado, Marcos, não garantia isso para o servidor público. Mas o STF, já faz algum tempo, decidiu que ao servidor vão ser aplicadas as mesmas regras de aposentadoria especial e aposentadoria ao portador de deficiência que existem ali no INSS. Isso porque deveria o regime próprio, então aqui no caso de Blumenau, o SBLU, no caso do Estado, o IEPREV, deveriam eles ter criado uma legislação própria para aposentadoria especial e aposentadoria do portador de deficiência. Como a maioria deles não criou, então aplicam-se as mesmas regras do INSS. Então pode recorrer que consegue. Pode sim, pode. Normalmente isso tem sido reconhecido por meio de uma ação judicial, mas é muito importante tomar cuidado no caso do servidor público, porque os servidores que ingressaram antes de 2003, especialmente antes de 98, eles têm regras diferentes de aposentadoria que podem ser muito mais vantajosas do que a aposentadoria especial ou a aposentadoria do portador de deficiência. Quem entrou no serviço público antes de 2003 e 98, Marcos, teria direito, em tese, à aposentadoria com integralidade e paridade. Ou seja, você se aposenta com o seu último salário e não com a média dos salários. Então, você pode se aposentar muito melhor. Além de ser aplicado a você o mesmo reajuste, quando você estiver aposentado, de quem está na atividade. Então, se quem está na atividade sofrer um reajuste de 20%, você aposentado conseguiria também. Essa é a regra da paridade. Doutor David, MEI, para encerrar, essas questões do MEI. O MEI paga o INSS. Ele tem direito de se aposentar, quem é dono de empresa, microempreendedor individual? Sim, Marcos. O MEI ele conta para aposentadoria. Mas, veja bem, muito da vida, Marcos, a gente resolve com um pouquinho de lógica, né? A contribuição do autônomo, de modo geral, ela é de 20% do salário mínimo, que hoje daria R$ 249, algo nesse sentido. O MEI paga 5%. Será que ele vai ter direito a todos os benefícios que aquela pessoa que paga 20% vai ter? Não tem. Quem paga naquela contribuição simplificada de 5% do MEI não tem direito às espécies de aposentadoria por tempo de contribuição. Só vai ter direito à aposentadoria por idade. Além de, claro, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né, esses benefícios por incapacidade. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição não vai ter direito. Tá certo. Doutor David Cunha,
tínhamos inúmeras perguntas para fazer para o senhor aqui no programa, mas a gente infelizmente não tem mais tempo. Eu quero agradecer a sua presença aqui, pelas explicações, pelas aulas que o senhor deu aqui, de forma bastante aberta, né, para que todos tenham acesso a essa informação fácil e contar com você aí em outras oportunidades também. Eu que agradeço o chamado. É muito gratificante para mim poder ajudar, ainda que de forma pequena, o pessoal que nos ouve aí, e especialmente porque é uma matéria bastante complexa. A gente que lida com isso todos os dias, vê o quão difícil é, e é muito importante as pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento, especialmente as pessoas que estão em categorias que têm direitos diferenciados e acabam não sabendo. Tá certo. Doutor David Cunha, entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade, ele que é especialista em aposentadoria, né, em INSS. Obrigado pela sua presença. TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e voltamos na semana que vem com outro entrevistado. Um abraço a todos. Até lá.